Abra sua Bíblia, capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Nós vamos ler do versículo de número 8 ao versículo de número 11 para a base da nossa meditação e concluirmos este assunto nesta primeira parte do capítulo 4, amém? Nos diz assim: mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, que ministre segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Podeis tomar assento. Nós estamos falando sobre o tempo que nos resta. E Pedro, ao longo desta primeira parte deste capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, Pedro ele está nos ensinando, nos mostrando como deve ser a nossa vida, como devemos andar, como devemos proceder, visto que não sabemos quando o Senhor virá nos buscar. A certeza que temos, baseada nas Escrituras, é de que o Senhor virá nos buscar. Porém, a Bíblia, ela não nos dá pistas para sequer supormos alguma data, para pensarmos uma possível data para a volta de Jesus. Surgiram muitos homens querendo datar a volta de Cristo, porém, todos eles tiveram suas predições frustradas, porque a Bíblia não determina tempo. A Bíblia diz que o Senhor virá. Então, como devemos andar durante este tempo, até que o Senhor volte, nós aprendemos neste capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Hoje, do 8 ao 11, nós vamos concluir e falar a quarta atitude que o cristão precisa ter durante o tempo de sua peregrinação nesta terra. Quarta atitude é uma atitude fervorosa para com os santos. Veja que Pedro, ele diz que para com os pecadores, nós temos que ter paciência, porque eles não compreendem aquilo que Deus fez na nossa vida, nos tirando do meio em que vivíamos. Agora, para com os santos, Pedro já havia nos ensinado no capítulo anterior, capítulo 3 que estudamos, que devemos lidar uns com os outros como irmãos, como família, visto que somos filhos do mesmo Pai, visto que Deus fez de judeus e gentios
um só povo em Cristo, pertencemos a uma mesma família, podemos ter pensamentos diferentes, porque irmãos pensam de maneira diferente. Você tem o exemplo disso com seus irmãos de sangue, em casa, na família. Cada um pensa de uma maneira, mas o que eu acho interessante é que mesmo pensando de maneira diferente, e às vezes discutindo o modo de pensar, até de uma forma um pouco mais veemente, um pouco mais calorosa, os irmãos não se odeiam, os irmãos se amam, os irmãos se perdoam. E quando nós trazemos a experiência do convívio familiar para o convívio entre irmãos em Cristo, Pedro diz que este deve ser o mesmo procedimento. Não quer dizer que nós vamos viver sempre e nunca vamos divergir de pensamentos, que nunca vamos ter maneiras diferentes de pensar. Mas o que a Bíblia diz é que se não houver entre os irmãos uma atitude fervorosa de amor, de perdão, a vida cristã se tornará vã durante o tempo da nossa caminhada. Então, durante o tempo que nos resta, Pedro vai falar sobre isso. E quem de fato está esperando Jesus voltar, precisa pensar no seu semelhante. Precisa aprender a pensar no seu irmão. Pensar no seu irmão de que maneira? Amando. Pensar no seu irmão de que maneira? Será que a minha maneira de viver, de lidar, gera edificação ao meu irmão? Veja que não foi só Pedro que ensinou sobre isso. Paulo, quando ele trata com os crentes de Corinto, Paulo ele diz, olha, nós temos liberdade com os crentes em Corinto, com os crentes em Roma. Paulo ensina que nós temos liberdade de ir e vir. Porém, se aquilo que nós fazemos em determinado momento escandaliza o nosso irmão, o faz pecar, nós não podemos fazer. Paulo ensina isso sobre a liberdade em comer determinados alimentos. Paulo diz, uns comem carne e não se escandalizam, comem com a sua consciência limpa, tranquila. Outros não comem, comem legumes. Mas aí Paulo diz, olha, nem o que come deve criticar o que não come, e nem o que não come deve criticar o que come. Paulo prega o respeito. Mas aí ele diz ainda, agora, se eu comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não como. Se algo que eu aprendi, que não é pecado, porque nós precisamos entender uma coisa, a Bíblia faz distinção entre doutrina bíblica e usos e costumes. Quando nós ministramos sobre missões, nós aprendemos isso. Doutrina bíblica é imutável. Usos e costumes é regional e étnico. Ele é mutável. É de região para região. Você vai ver Paulo tratando determinadas coisas com a igreja de Corinto, que ele não trata com os crentes de Roma, que ele não trata com os crentes de Éfeso.
Então nós precisamos compreender o que é bíblico e o que é extra-bíblico. Com aquilo que é bíblico, Paulo diz que nós temos que defender com todas as nossas forças, porque é doutrina bíblica e isso é imutável. O que era pecado nos dias de Moisés, era pecado nos dias da igreja do Novo Testamento, a igreja apostólica, e continua sendo pecado nos nossos dias. Mas costume muda. Agora, com aquilo que é extra-bíblico, Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas. Eu posso fazer o que eu acho que devo fazer, mas eu devo pensar, preciso ponderar, isso edifica? Não, então eu não faço. Isso acrescenta? Não, então eu não faço. Por que eu vou fazer? Nós tratamos isso muito na questão de vestimenta. Se tem uma vestimenta que você usa, que escandaliza o seu irmão, você não deve usar. Se existe um comportamento que você tenha, e que ainda que, à luz das Escrituras, não é pecado, mas escandaliza alguém, você não deve fazer. Paulo ensina o respeito entre os irmãos. Paulo fala sobre o nível de maturidade. Existem alguns que já são maduros, existem outros que ainda são imaturos. Estão no processo de maturação, e este processo leva tempo. Então, quando Paulo trata sobre este assunto, Paulo nos ensina algo determinante, que Pedro também fala aqui. Tanto Pedro quanto Paulo, eles nos ensinam que no trato entre irmãos, uns para com os outros, o fator determinante para termos um bom relacionamento, ainda que bom relacionamento não signifique concordar em tudo, mas sabermos lidar com todos, o fator determinante chama-se amor. Veja o que Jesus ensina sobre isso. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo 34 e versículo 35, Jesus vai nos dizer assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus, ele diz que o que nos fará conhecido entre os homens como seus discípulos é o amor. O amor entre irmãos. Amar uns aos outros. Agora, como é este amor? Jesus vai nos dizer:
como deve ser o amor que devemos ter de uns para com os outros? Assim como Cristo nos amou. Jesus diz assim: assim como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. E aí é que está a grande dificuldade. Aí é que está o grande problema deste importante ensino de Jesus, e eu digo essencial ensino de Jesus para a nossa vida cristã. Porque sem ele, sem o amor na prática, e nós vamos falar disso também, nós teremos dificuldade no relacionamento com Deus. Nós vamos encontrar problemas na nossa caminhada cristã, no tocante ao relacionamento criatura e criador. Porque hoje as pessoas resolvem os seus problemas da seguinte maneira: eu não tenho mais clima para congregar com a irmã ou com o irmão, então eu mudo de igreja. Fácil de resolver. Eu não vejo, automaticamente esse sentimento que eu tenho passa. O problema é que passar o sentimento é uma coisa, e você ser curado é outra. Porque a enfermidade curada não volta. Agora, quando a enfermidade é mal curada, lá na frente ela aparece de novo. Nós temos a experiência, principalmente aqui no Japão, dessa rotina. E muitos irmãos sofrem de enfermidades mal curadas. E que aí quando ela estoura de uma vez, ela bota você na cama dias. Por quê? Porque ela não foi curada. Todos aqui precisam trabalhar. E como o frio aqui é muito rigoroso, a probabilidade de ficarmos resfriados é muito grande. Então, fica resfriado, mas precisa trabalhar. Então, toma aquele analgésico, aquele remedinho e continua. E aquilo vai remontando uma coisa sobre a outra. A gripe não cura, ela é uma gripe mal curada, ela ameniza. Mas daqui a pouco ela volta com uma intensidade maior. Aí você continua ali, toma um negocinho para amenizar, para poder continuar trabalhando. Daqui a pouco ela volta numa intensidade maior. Aí ela te obriga a procurar um médico. Aí o médico dá um diagnóstico para você de uma enfermidade um pouco mais séria e que vai exigir de você algum tempo de repouso. Mas resultado do quê? De uma gripe mal curada. Então, enfermidades mal curadas, com certeza, elas vão gerar enfermidades mais sérias no futuro. Então Jesus vai dizer aqui que a maneira como devemos nos amar é como Ele nos amou. Aí eu acho isso tremendo. Porque quando Cristo nos amou, a Bíblia vai fazer referência à nossa pessoa no tocante a isso, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, sendo nós ainda pessoas indignas do seu amor,
mas mesmo assim Ele nos amou. Aí hoje você quer amar só quem te faz bem. Percebe como a nossa vida cristã, ela está um pouco diferente do que aquilo que Jesus ensina? Como deve ser o amor? Como Cristo nos amou. Isso não quer dizer que em algum momento você vai ficar irado com o irmão, porque Deus fica irado com a gente. Fica. Principalmente quando você é rebelde, desobediente. Deus fica irado conosco. Aí às vezes Deus permite umas coisas acontecer na nossa vida. Mas não quer dizer que Deus não nos ame. Quando você dobra o seu joelho, pede perdão a Deus pela sua falha, se arrepende, a Bíblia diz que alcançamos a misericórdia de Deus. Alcançamos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Então Deus não vai vir numa situação futura lançar em rosto aquele pecado que cometemos lá atrás. Ele perdoou. Agora você com frequência lança em rosto o pecado que o seu irmão cometeu e que já te pediu perdão. Percebe como nós estamos um pouco distantes do que a Bíblia nos ensina? Nós não conseguimos nos relacionar. Sempre fica aquele pé atrás. E refletindo sobre isso, hoje à tarde eu estive pensando, já pensou se Deus nos tratasse como nós nos tratamos uns aos outros? Será que na fábrica, quando um irmão trabalha com você, você mostra para as pessoas que você é verdadeiramente discípulo de Jesus? Porque a Bíblia diz assim, acabamos de ler o texto, que é através da demonstração de amor uns para com os outros, que as pessoas vão saber que somos discípulos do Senhor. Agora, como é o teu relacionamento no teu local de trabalho com o teu irmão, com aquele que professa a mesma fé? O relacionamento evidencia aos outros que você é de fato discípulo de Jesus? A maneira de você lidar com as pessoas evidencia que você é discípulo de Jesus? Pedro, então, ensinando sobre este amor, neste capítulo, nestes 3 versículos, Pedro nos mostra aí 4 características deste amor. No versículo 8, Pedro vai nos mostrar que este amor deve ser intenso. E essa palavra, irmãos, na sua raiz, no original do grego, ela nos retrata um atleta esforçando-se ao máximo para alcançar o seu alvo, o seu objetivo.
um atleta que força ao máximo a sua musculatura para alcançar um objetivo. Transmite-nos a ideia de anseio, de veemência, algo intenso, é algo que exige esforço da minha parte. E amar alguém exige de fato esforço, porque você não ama a pessoa somente com qualidades. Todo ser humano, por mais perfeito que seja, ou que se ache, tem qualidades, mas tem defeitos. Infelizmente, em alguns, as falhas ficam mais evidentes do que em outros. Mas isto não quer dizer que não haja qualidades. O fato das qualidades estarem evidentes em uma pessoa não quer dizer que ela não possua defeitos, que ela não tenha falhas. Todos temos. O problema é que às vezes nós nos colocamos em um patamar de achar que o irmão é pior do que nós, pelo fato de suas falhas em determinados momentos estarem mais evidentes do que suas qualidades. A questão é que quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que ela me mostra que somos iguais. Porque quando eu pego a falha do meu irmão e jogo ela no ventilador, eu estou sendo tão falho quanto ele. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Amar de forma intensa. Amar, ter amor cristão, significa tratar os outros, tratar as pessoas da maneira como Deus nos trata. E como é que Deus nos trata? Quando erramos, como Deus nos trata? Nos perdoa, nos dá outra oportunidade. Aí eu vejo Pedro chegando diante de Jesus e dizendo: Jesus, até quando o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7? Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, eu não digo para você até 7, mas 70 vezes 7. Isso é para crente. Isso é para crente espiritual. Não é para crente carnal. Porque o carnal não precisa a pessoa falhar nem a primeira. Se ele falhar metade, ele acabou. Ele executa o cidadão. Tem gente que mata o outro com o olho. Ele olha assim, morreu. Olha com aquele olhar que se tivesse uma arma na mão, matava, literalmente. E quando eu olho para a Bíblia e eu vejo o mandamento não matarás, a sua origem no hebraico ela é abrangente. Ela não está restrita a matar, fazendo uso de arma de fogo, mas toda a maneira de matar alguém é infringir o mandamento bíblico.
Mas nós temos em mente somente o matar fazendo uso de uma arma de fogo, ou de uma arma branca, como faca. Mas a Bíblia não restringe o matar a isso. Você pode matar alguém com palavras, você pode matar alguém com atitudes, você pode matar alguém com o olhar, e a Bíblia diz: não matarás. Irmão, não perdoar é como você viver o tempo inteiro com uma mochila nas costas, e em cada parada você bota uma coisa dentro. Ela começa leve, mas lá na frente ela se tornará um fardo impossível de se carregar. Ou você se desfaz dele, ou você não vai conseguir mais caminhar. E se tem uma coisa que o crente hoje tem dificuldade em fazer, é perdoar. E eu entro aqui na segunda qualidade deste amor. Primeiro, o amor deve ser intenso. Segundo, o amor cristão deve ser pronto a perdoar. Veja aí o versículo 8 ainda. Sobretudo tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Não é só Pedro que fala isso. Pedro aqui, ele cita Provérbios 10 e o verso 12. E nós encontramos ainda, vamos para a Bíblia, encontramos ainda uma alusão a esse versículo na Epístola Universal de Tiago, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 20, 5:20. Saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Mas a Bíblia ainda vai falar sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nos diz assim: a caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece. Versículo 7, ela sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. O amor nos faz suportar todas as coisas, espera, crê, não suspeita mal, não se vangloria, não é invejoso. Amar é muito diferente do que nós temos visto nos nossos dias. O amor, ele não é conivente com o pecado. Então veja bem, quando a Bíblia diz que o amor, ele cobrirá multidão de pecados, não quer dizer que você vai encobrir o pecado do irmão, vai acobertar o erro. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia vai dizer
o que o texto nos ensina com isso, é que quem ama alguém se entristece ao vê-lo pecando. Quando a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, ela está dizendo isso no sentido de que nos motiva a ocultá-lo de outros e de não o espalhar. Tem pessoas, irmãos, que ele tem prazer de espalhar o pecado do irmão. Tem uns que até com uma suposta espiritualidade. Olha, esteja orando pela vida do irmão fulano. Ah, por quê? Rapaz, ele pecou, está em disciplina, então ora por ele, para Deus dar graça para ele, para Jesus ajudar ele, e tu não está ajudando ele em nada, infeliz. Tu deveria ter ficado calado, tu devia ter ficado quieta. Ora você pela pessoa que errou. Tem gente que quando sabe pega o telefone, a primeira coisa: Pedro, ora pelo irmão fulano porque ele caiu. O Pedro está na casa dele, ficou doente aquele dia, não vem para o culto, mas o língua de tramela veio. Aí pega o telefone e diz: Pedro, oi rapaz, o pastor disse hoje que o fulano está disciplinado. Então rapaz, ele pecou. Sabe nem por que ele está disciplinado. Ele pecou, então tu ora por ele, viu Pedro? Por que não fica calado? Verdade. Se Cã tivesse visto Noé nu como ele estava, despido, e ele tivesse cobrido a nudez de seu pai, e não tivesse falado nada, os seus descendentes não teriam sido amaldiçoados. Mas ele viu a nudez do pai, chegou lá fora, falou para os irmãos. Os irmãos entraram de costas, cobriram a nudez do pai, foram embora. No dia seguinte o pai ficou sabendo. Sobrou para quem? Sobrou para o linguarudo. Esse texto de Gênesis 9, ele nos apresenta uma bela ilustração desse princípio. Alguém errou. Alguém errou. Ore. Não exponha o pecado. Não espalhe. Por isso que normalmente, quando um ministério vai anunciar, o pastor vai anunciar uma disciplina de um membro, ele faz isso no culto de ceia, que é culto restrito aos membros da igreja. É justamente para não espalhar. Mas tem uns crentes que gostam. É por isso que eu digo que se tivesse revista de fofoca evangélica, venderia mais do que a Bíblia. Sabe o que é isso? É crente que não foi liberto do mundo ainda. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Não pode ter um problema na igreja que espalha. Os crentes de outras igrejas, até os ímpios lá fora, ficam sabendo dos problemas que os crentes enfrentam dentro das igrejas. Por isso que tem muito ímpio lá fora que não
não quer saber de ser crente, é culpa sua, linguarudo. Mas isso não se ensina mais dentro da igreja. Pecado hoje é adultério, fornicação, roubo. Língua comprida não é mais pecado. Não sabe passar a luta calado. Tem que falar para alguém. Tem que espalhar a conversa lá fora. O verdadeiro amor cobre multidão de pecado. O irmão errou, ore por ele. Não acabe de matar. Chega alguém e diz, olha, o fulano é uma benção. Mas ele pecou. Pecou. Já passou, sabe? Já passou da disciplina. Já está bem, está pregando. Mas pecou. Por que tu não fica quieto? Por que não fecha a boquinha? Eu costumo dizer uma coisa. E isso é o que a Bíblia nos ensina. Se você vai abrir a boca e o que você vai falar não vai edificar a vida de ninguém, por favor, fica quieto. Fica quieta. Não abra a boca. Porque tem gente que é uma bênção, irmão. De boca fechada. Abriu a boca é uma treva. Sabe? Quer falar? Dobra o joelho. Fala com Jesus. Quer falar da vida de alguém para alguém? Fale da vida de Jesus para os outros. Normalmente as pessoas que são assim, são pessoas, Pedro, que não cuidam nem da vida dela. Você vai olhar a vida do indivíduo, está de perna para o ar. Mas a vida do irmão vai muito bem, obrigado. Está muito bem cuidada. Deixa dele, cuida da sua. Eu já tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Por que eu vou pegar dos outros ainda? Por que eu vou cuidar da vida dos outros ainda? Deixa lá. Ora por ele. Se te pedir ajuda, aí você vai lá e estenda a mão, ajude. E fique calado também. Fique quieto. Amém? O amém quase não sai, né? Amém? Amém. Terceira característica deste amor, o amor cristão deve ser prático. Versículo 9. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem rancor. Ser hospitaleiro, saber receber na sua casa. A gente que viaja e prega, nem sempre a gente fica hospedado em hotel, irmão. A gente às vezes vai para a Europa pregar, não fica pensando que o pastor está em hotel para lá e para cá, não, 5 estrelas, hotel 5 estrelas, não. Às vezes eu estou, na maioria das vezes, eu estou hospedado na casa de irmãos. E que, diga-se de passagem, nos tratam muito bem. Sempre quando saímos, somos sempre muito bem tratados. Porque a hospitalidade
é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi hospitaleiro. Você vai ver a Bíblia louvar a hospitalidade. No Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo 22, Deuteronômio, capítulo 14. Deus, assim, louvando a hospitalidade e ensinando a hospitalidade. O próprio Jesus foi alguém que sempre gozou da hospitalidade dos irmãos. Você vai ler na Bíblia Jesus na casa de Marta e Maria, sentado na mesa com Lázaro. Você vai ver Jesus na casa de Pedro. Você vai ver Jesus na casa de Zaqueu. Você vai ver Jesus em diversas casas, vivendo, gozando da hospitalidade, desfrutando da hospitalidade dos irmãos. E os apóstolos também viveram assim. Atos 28, versículo 7, Paulo vai falar sobre a boa maneira como eles foram recebidos. E ele então fala com Filemão em carta e diz para que Filemão se preparasse para recebê-lo bem. Hospitalidade. A hospitalidade, ela é tão importante e evidencia tanto características de Cristo em nós, que ela é recomendada, ela é colocada como requisito para um obreiro. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer que o bispo tem que ser um homem também hospitaleiro. Você já parou para pensar num crente que não é hospitaleiro? Que não sabe receber as pessoas? A pessoa vai na casa do crente e o crente trata lá de qualquer jeito. Quando ele sai, ele diz: volto nunca mais aqui na casa desse crente. Deus me livre. E é crente. A hospitalidade, ela também precisa ser muito boa na igreja. O membro chega, um visitante chega na igreja, ele precisa ser bem recebido. Quando você é bem recebido num lugar, você tem vontade de voltar. Se você não é bem recebido, você nunca mais vai querer voltar. Hospitalidade. O amor deve ser prático. Não é falar sobre amor, é praticar o amor. E a hospitalidade é o amor na prática. Estender a mão, ajudar alguém, é o amor na prática. O amor na teoria, irmão, é tão bonito. Na teoria, você ensinar sobre amor. Vamos preparar aqui um estudo sobre o amor. Vamos fazer um seminário sobre o amor. E vamos ensinar o amor. Que lindo. Agora, vamos praticar o amor. A gente tem que fechar os olhinhos para não ver certas coisas. Quarta característica deste amor para nós concluirmos. O amor cristão, ele deve redundar em serviço. Versículo 10. Como cada um recebeu o dom, que ministre
o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Veja bem, todo crente tem pelo menos um dom. Todo crente tem pelo menos um dom. Existem dons que são facilmente exteriorizados. E nós vemos isso dentro da igreja. Dom de profecia, dom de curar, dom da palavra, enfim. Mas existem aqueles dons que não se vocalizam, mas que se veem. Tem pessoa que não tem o dom de pregar, mas ela tem o dom de atender bem todo mundo. Tem pessoas que não têm o dom de cantar, não tem dom de profecia, mas ela ora. Mas ela tem uma disposição para cuidar das coisas de Deus. Dom, talento. Não pense que isso é algo de você. É algo dado por Deus. Então uns são chamados por Deus para determinadas tarefas, outros para outras. Mas não quer dizer que quem prega é maior do que aquele que limpa a igreja. Por quê? Porque todos de igual modo estão trabalhando para a edificação da igreja. Existem aqueles que são dispostos a servir. Ele não canta, ele não prega, mas ele faz como ninguém um outro tipo de trabalho. O fato é que eu preciso entender, sabe qual que é o grande problema e a grande razão de nós diminuirmos aquilo que fazemos dentro da igreja? Quando nós estabelecemos escala de valores na nossa mente. Aí nós dizemos que o pastor, porque ele prega, ele é maior do que o outro. Ah, o fulano porque canta é melhor que eu. Ah, eu queria ter o dom de pregar. Ah, eu queria ter o dom de profecia. Ah, eu queria ter o dom disso, o dom daquilo. Ter dom não faz ninguém maior nem melhor do que ninguém. Você não tem o dom de pregar e de cantar, mas você tem um dom para fazer outra coisa. E que, quando falamos de corpo e nos unimos como corpo, cada um com um talento, com um dom dado por Deus, trabalhamos em prol de uma mesma coisa: a edificação do corpo de Cristo. Agora precisamos entender que nós somos mordomos. O que é um mordomo? É aquele que cuida de algo que não é seu. Ele é contratado exclusivamente para cuidar de um imóvel, de alguma coisa, do outro. Então veja, o dom que temos não é nosso, é emprestado para trabalharmos na edificação da igreja, que também não é nossa, é de Cristo. Ele é o dono. Aí a Bíblia vai me dizer que vai chegar um dia, ele vai voltar.
E ele vai dizer: cadê o dom que eu te dei? O que você fez com ele? Cadê o talento? Ah, Senhor, eu granjeei e tenho mais 5, agora são 10, que bom! Mas vai ter aquele que vai pegar o que Deus deu e vai dizer: eu sabia que o Senhor era justo, que o Senhor é aquele que ceifa. Então o que eu fiz? Para não correr risco, eu enterrei. Está aqui. Esse é o servo mau, o servo infiel. Quem tem o dom, irmão, eu vejo umas coisas às vezes dentro da igreja, em alguns irmãos, e que é maravilhoso. E eu vejo às vezes algumas coisas em outros que é tenebroso. Enquanto um é maravilhoso, no outro é tenebroso. Porque tem gente que você não precisa pedir, você não precisa falar, a pessoa olha e faz. Isso é dom. Tem disposição, vem aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas tem outros que vê a perna da cadeira quebrada, mas se o pastor não disser: irmão, arruma isso para mim, por favor, ele não arruma. Sabe como Jesus trata esse tipo de servo? De servo inútil. Porque só faz o que foi mandado fazer. Está entendendo? O amor redunda em serviço. Eu amo a obra de Deus. Eu amo ao Senhor. Eu amo os irmãos. Automaticamente eu tenho prazer em servir. Eu tenho alegria em trabalhar. Não tem tempo ruim para mim. Estou aqui para trabalhar. Senhor, é para fazer o que na tua obra? Vamos trabalhar, vamos fazer. Eu não preciso de cargo para trabalhar. Irmão, tem gente que se não tiver um cargo, ele não tira um copo d'água para jogar no lixo. Eu só faço, isso é serviço diácono, cooperador. O pastor não me consagra, então eu não faço. Serve inútil. Tem uns obreiros aí para fazer. Eu não vou fazer. Eu não sou ninguém. Não sou nada. Na nossa caminhada pastoreando, a gente já encontrou um de caçamba desses assim. Eu não sou nada. Por que eu vou limpar? Por que eu vou recolher um copo? Por que eu vou falar? Porque tu é crente. Porque na tua casa, tu não deixa as coisas jogadas. Porque tu ama, ou pelo menos diz que ama. E quem ama, serve. O amor redunda em serviço. A Bíblia vai nos ensinar isso em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. A Bíblia vai nos ensinar isso no capítulo 12 de 1 Coríntios. A Bíblia vai nos ensinar isso no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, da carta de Paulo aos Efésios. Servir. Precisamos ter prazer em servir. Não importa aonde. Não importa o lugar, a posição. Se é na porta, se é para trazer um copo d'água, se é no som, se é para receber alguém lá na entrada, se é arrumar carro no estacionamento, se é só trazer um copo d'água para o pregador, se é limpar a igreja, se é pregar, se é cantar, não importa. Nós temos que ter alegria em servir.
disso é orar. Então ore. Ore. Porque às vezes Deus vai guardar uma alma por causa da sua oração. Deus vai cuidar de alguém que você está orando por ele. Mas faça alguma coisa pela obra. Eu não sou um missionário, então contribua com a missão. Então oferte, dizime. Você está servindo. Quem ama, serve. Amém? Amém. Fica de pé, por favor.